com o presidente da INDEC, o Ayrton... eu esqueci o sobrenome do Ayrton, oh meu Deus do céu. Camargo. Ayrton Camargo e Silva, eu sabia que era um sobrenome chique, assim, porque assim, composto, é pomposo esse sobrenome. Mas bom dia, Ayrton. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui no Bastidores do Poder na Band. Prazer é nosso. Rose? Olá, Ayrton, obrigada por ter aceito o nosso convite. Já estava querendo falar contigo desde o começo, né? Desde o início da gestão, mas aí ele teve que se inteirar lá dos problemas. Bom, eu vou começar com uma coisa mas que a gente já falou com o Ayrton aqui, não falou? Não. Eu e o Marcão? Tivemos sim. Você e o Marcão, Marcão. porque eu não. Eu acho que eu faltei isso, eu tô dando golpe. Então tá bom. Ayrton, eu vou começar com uma coisa que incomoda muito o campineiro, que é essa questão dos ônibus. A gente tem recebido muitas reclamações de retirada de veículos, principalmente quando nós temos aí a ampliação do horário do toque de recolher. E eles têm dito que tem esperado 1, 2 horas para poder estar, para poder conseguir pegar um ônibus, e essa é uma questão, né? Menos ônibus nas linhas. E a segunda questão é que nem eu, nem a Zezé e nem os usuários de ônibus entendem por que você não pega a bendita do coronavírus nas linhas de ônibus. Todo mundo fala, não, lá é menos perigoso do que uma festa. Qual que é a diferença? Bom, obrigado pela pergunta, porque é um tema que, de fato, sempre incomoda as pessoas, né? A gente que está aqui no órgão gestor, a gente acaba tendo uma visão conjunta de rede, né? E qual o quadro que nós encontramos quando chegamos aqui? Nós encontramos uma redução do número de passageiros. De fato, o sistema, antes da pandemia, trabalhava com um horizonte de 560 mil passageiros dia. Com a pandemia, a gente chegou a um nível muito baixo de 180 mil. Foi o nível mais baixo que a gente teve quando teve fechamento de comércio, etc. e tal. E aí, eu particularmente me encontrei com esse paradoxo. Quer dizer, por que um sistema que reduz a demanda por conta da pandemia, ainda assim tem picos, né, de ocupação em alguns horários? Então, esse foi o primeiro desafio que a gente teve. E aí a gente descobriu que existiam muitas linhas que não tinham sua reprogramação. O que é reprogramação? É você conhecer qual é o horário de pico que aquela linha tem. Em geral, o horário de pico ele é muito definido na manhã e na tarde, né? Você tem o horário de pico, começa às vezes, dependendo da linha, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e vai até 7h30, algumas até às 8. Então, é o horário onde todo mundo sai de casa, vai para a escola, vai para o trabalho, isso se repete no final da tarde. Então, são esses horários de pico que definem qual é a frota que você tem que ter para garantir um nível de ocupação que não tenha o risco de aglomeração e desconforto, né? Só que por mais que você programe a linha num padrão de conforto que se deseja, você não tem total governabilidade sobre a linha, porque a linha não tem uma pista exclusiva para ela rodar. Então, qualquer caminhão que quebra, qualquer pessoa que faz um embarque e desembarque mais retardado, que leve mais tempo, qualquer obra na via quebra totalmente a programação da linha, ou seja, impede que aqueles intervalos de projeto sejam mantidos. Então, nas cidades que não têm faixa exclusiva, sobretudo nas áreas centrais, esse problema do desrespeito à manutenção dos intervalos é crônico. Em Campinas não é diferente. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem 4.000 quilômetros de sistema viário na cidade, né? Desses 4.000 quilômetros, apenas em 19 quilômetros a gente tem faixa exclusiva. Ou seja, em apenas 19 o ônibus não compete com outros veículos para manter os seus intervalos, Rose. Então eu diria que o primeiro ataque ao problema de evitar aglomeração é conseguir que a gente tenha intervalos regulares entre cada ônibus, sobretudo no horário do pico. E isso passa necessariamente por faixa exclusiva. Então, isso é um estudo que a gente está fazendo para até o final do ano a gente implantar mais faixas exclusivas para o ônibus não ter que disputar o uso da via com outros veículos e, com isso, garantir minimamente o respeito. Você tem ideia de quanto você vai aumentar em faixas exclusivas? Você imagina chegar até quanto? Então, a gente está implantando, você também não pode sair por aí implantando em tudo que é via. Então, nós começamos a analisar as avenidas que têm 3 faixas hoje de rolamento
e em uma delas, onde tiver linhas de ônibus com mais do que 20 ônibus hora sentido, a gente vai implantar, sim, a faixa exclusiva, porque o que significa 20 ônibus numa hora? Significa um intervalo de 3 minutos entre os ônibus. Então, a gente está estudando aqui, as primeiras que a gente estudou, na Moraes Salles, na Senador Saraiva, e na Júlio de Mesquita, e na General Osório. Então, esse é o primeiro conjunto de vias que estamos estudando, são vias que têm 3 faixas de rolamento, e não teria problema de tornar uma delas dedicada aos ônibus. Mas, mesmo assim, essa faixa exclusiva é no horário de pico, porque é no horário de pico que eu tenho mais uso dessas linhas, e é no horário de pico que eu tenho que fazer de tudo para manter os intervalos entre as viagens. Horário de pico é das 6 às 10 da manhã e das 5 às 19? Em geral é isso. A gente tem situações, dependendo da configuração urbana do bairro que ela atende, esse horário de pico pode se antecipar um pouquinho, como falei, pode começar às 5h30 da manhã, por volta de 5h40, e pode ser mais curto, às vezes ele não vai até 10 horas, ele vai até um pouco antes das 8, então a gente tem assim, estamos começando a fazer essa horário de pico de linha por linha, para a gente poder fazer a atualização dessa programação de frota para isso. Então, Rose, foi esse paradoxo que a gente encontrou aqui em Campinas, quer dizer, um sistema que no atacado perdeu demanda, mas que no hora pico ainda continuava a ter aglomerações indevidas. Então, o que nós começamos a fazer desde fim de fevereiro foi analisar linha por linha e fazer essa reprogramação de frota ou de horários. Pra você ter uma ideia, no meio desse percurso que a gente estava, que eu chamo de retomada aí da governabilidade, né, sobre a operação, a gente teve essas fases ou de fechamento total do comércio, ou o toque de recolher começa às 7, começa às 8, começa às 9, né? Ou o shopping center abre, ou o shopping center não abre. Então, a cada mudança disso, você tem impacto no horário de pico. Então, por exemplo, agora que a gente teve o fechamento às 19 horas, a gente teve linha que o horário de pico da tarde começou às 16 horas. Né? Todo mundo passou a sair mais cedo do seu emprego. Agora, isso foi uma situação nova, e a INDEC não tinha uma tabela horária para um horário de pico que começa às 16. Então, assim, a gente foi trocando a turbina com o avião em pleno voo, né? Então, isso explica um pouco por que, em algumas situações, a gente ainda manteve alguns horários inadequados, né? Então, eu acredito um pouco isso. A gente estava com uma programação de frota desatualizada, esse é um fator. A gente teve essas mudanças dos fatores aí de entrada, de saída, que a gente teve que aprender, e a gente tem o trânsito, né, o congestionamento nas avenidas, que desmonta qualquer programação horária, por melhor que ela seja feita, né? Bom, Ayrton, então, você acredita que até o fim do ano, essa nova distribuição aí, calcada nas faixas exclusivas, já vai estar implantada aqui em Campinas? Isso, a gente está com essa programação de até o final do ano, até um pouco antes, porque eu botei como meta aqui a gente chegar em novembro, né? Porque em dezembro tem as festas, o comércio fica um pouco mais ativado, né? A gente espera que a pandemia já tenha normalizado um pouco o aumento da vacinação. Então, eu particularmente não gosto de ter obra assim, já nas franjas de dezembro, final de novembro. Então, a gente botou uma meta aqui para novembro, a gente ter essas 4 faixas, todas elas consolidadas, né? Isso significa, na medida do possível, melhorar o piso de rolamento, acertar a geometria, botar a sinalização horizontal, são aquelas marcas de piso, botar a sinalização vertical indicativa, que ali é faixa exclusiva. Então, estamos trabalhando com isso sim, Zezé. Tá, aí, uma vez feito isso, qual que é a expectativa da INDEC, por exemplo, em relação a tempo, a superlotação? Isso daí deve cair quanto, assim? Só com essas medidas de faixa exclusiva, digo. A gente não vai esperar até novembro para imaginar que a faixa exclusiva vai diminuir a superlotação. Quer dizer, hoje, nós implantamos, de março para cá, quando chegamos, nós implantamos 13 pontos de observação fixa na cidade, onde passam praticamente esses pontos, a gente chega a quase 90% de todas as linhas do sistema. Nós temos aí aproximadamente, vou arredondar o número, nós temos pouco mais de 180 linhas na cidade de ônibus, né?
Então, desse total, esses 13 pontos, eles foram colocados em pontos estratégicos. Nós temos os nossos agentes que acompanham essa ocupação dos ônibus, e eles têm a programação, eles sabem qual é o intervalo que cada linha deve ter nesse pico. E outra coisa que nós adotamos aqui foi o ônibus reserva, que também não tinha. O sistema não tinha um ônibus reserva. O que é o ônibus reserva? É um ônibus que fica de prontidão para entrar na linha, na operação no horário do pico, caso seja constatado uma ocupação, uma ocupação não prevista, uma lotação acima daquilo que foi planejado, que pode acontecer, por exemplo, um ônibus que quebra, né? O ônibus não consegue manter aquele intervalo. Então, o ônibus de prontidão é justamente para ele atuar, para evitar que ou essa quebra ou essa superlotação em algum ponto comprometa passageiros que queiram entrar nos outros trechos, né? Isso tem se mostrado bastante eficaz. A gente via que tinha problemas, sim, operacionais que não eram monitorados diariamente. Eu, quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, né, foi levar diretores, foi levar gerentes, foi levar analistas, todo mundo foi lá para a rua no horário de pico, né? Gente que ficava no escritório, que não estava muito acostumado com isso, foi comigo lá para a rua. Por isso que a gente chamou Operação Pé na Calçada, né? Passamos a cronometrar o tempo de parada do ônibus em cada ponto para ver a diferença que tinha entre o mundo real e o mundo do planejamento, né? Enfim, o sistema de ônibus é uma coisa viva, que tem muitas interfaces externas a ele, e que se você não estiver atento ali monitorando e ao mesmo tempo não tiver a estratégia de correção, você causa essa anormalidade onde para o cidadão a lotação é o problema mais visível. Ok. Ayrton, posso, Zezé? Você vai falar de sistema operacional ou posso mudar de assunto? Posso? Pode mudar. Em relação à questão do subsídio, a gente tem também aí uma demanda dos empresários que dizem que, em função justamente dessa menor demanda, eles têm tido prejuízos. E a prefeitura hoje, eu acho que vocês pagam 60 milhões por ano, né? E há uma demanda aí de aumento. Eu estou achando que já há uma perspectiva de que vocês vão ampliar esse subsídio esse ano. Existe essa perspectiva de aumento? Como que vocês estão trabalhando essa questão do subsídio, o subsídio e do custo do transporte? Desculpa, eu não ouvi, Rose, direito. E esse custo do transporte? Porque cada vez mais o custo do transporte público está encarecido, né? E a tarifa, ela não é suficiente, pelo menos, para poder custear tudo isso. Como que você prevê na verdade, futuro? Pode falar, Zezé. Rose, eu queria incluir nessa tua pergunta. A gente está tendo uma situação em Paulínia em que a prefeitura está sendo acionada pelo Ministério Público, porque embora tenha diminuído o número de passageiros, o subsídio lá pago às empresas de ônibus para cobrir as gratuidades continuou sendo o mesmo. Então o Ministério Público está dizendo, escuta, mas como que diminuiu o movimento e vocês estão pagando a mesma coisa para cobrir gratuidade? Aqui em Campinas é a mesma coisa, não se subsidia o transporte, mas paga-se uma compensação pelas gratuidades, né? O que vocês estão pensando em fazer em relação a esse dinheiro que vai para as empresas de ônibus? Vocês vão transformar isso num subsídio para cobrir a passagem como um todo, porque o Ministério Público provavelmente vai vir com essa demanda aqui para cima de vocês. Que a prefeitura está pensando nesse sentido? A lógica dos subsídios é um subsídio aprovado em lei anualmente, né? Já se prevê aquele montante onde os recursos de toda a população ajudam a cobrir uma diferença do custo operacional para evitar que esse custo seja integralmente repassado às tarifas. Porque se a responsabilidade pelo ressarcimento do custo ficar com o passageiro, aquela tarifa hoje praticada seria inviável nos bolsos da população mais carente. Então, o subsídio, ele entra justamente para aliviar essa diferença. Agora, você tocou num assunto muito importante, que é um assunto meio tabu aí no setor de transporte, que é a questão das gratuidades, né? A gente tem no Brasil aí uma tradição das cidades aprovarem projetos de lei isentando algumas categorias, que muitas delas de fato são frágeis, né, de pagar a tarifa.
Agora, as leis são aprovadas dando essa excepcionalidade a essas categorias, mas essa lei não prevê que, ao retirar esse percentual de pagantes do sistema, da onde venha esse dinheiro, né? Porque toda a lógica da tarifa, ela é construída a partir do número que o sistema carrega, em média. Eu falei para vocês que antes da pandemia a gente estava aí na ordem de 560 mil passageiros dia. Então, é uma conta assim que você pega todos os custos, pega salário, pega depreciação de garagem, de veículo, pega lubrificantes, pega o diesel, pega pneu. Tudo isso você tem esses valores, as planilhas tarifárias, elas são construídas a partir de toda uma metodologia de mensuração desses itens, né, que são os preços públicos, e aí você divide pela demanda e você vai chegar na fração ideal que ressarce o sistema. Quando essa fração é mais alta e poderia excluir segmentos mais frágeis do transporte, é aí que entra o subsídio. O subsídio ele tem um viés social muito importante, mas o subsídio ele é distribuído equitativamente a todos os passageiros por conta de uma tarifa mais barata. Quando você tira um segmento dessa montante de usuários e dando a eles a gratuidade, você começa a abrir um rombo, porque você está tirando o quê? 5%, 3%, às vezes 10% do que seriam os pagantes que passam a não pagar mais. Então, isso pressiona o restante dos pagantes a assumir parte dos custos que esse segmento não contribui mais. Então, a questão, isso é um tabu. Assim, eu acompanho as atividades do Fórum Nacional de Secretários de Transporte, há muitos anos que eu acompanho as discussões, já há mais de 20 anos, e entra a gestão, sai gestão, isso tem sido uma tônica nas cidades brasileiras. Há um favorecimento de categorias de cidadãos que são, de fato, fragilizadas, mas você não fecha o equacionamento econômico de retirar essas categorias do total de pagantes, né? Pressionando, então, a questão do subsídio. O ideal seria que a cada categoria que viesse a usufruir da gratuidade, o sistema recebesse o equivalente em recursos dessa categoria que deixou de pagar o sistema. E você acha que até o final do ano a gente tem um aumento desse subsídio atual hoje que Campinas... Não, esse valor que foi proposto no final do ano, ele está sendo administrado, em princípio, o sistema está equilibrado por conta dele. Então, a gente está trabalhando com a manutenção desse valor. Essa é uma política mais tocada pela Secretaria dos Transportes, né? A INDEC, ela oferece mais o apoio técnico para a Secretaria. Okay. Mas essa discussão se dá mais no seio da Secretaria. Tá, Zezé, eu vou incluir uma pergunta aqui de um ouvinte, o Alessandro, ele faz 2 perguntas para o presidente da INDEC. Ele quer saber por que o táxi não pode mais andar na via do BRT, porque, segundo ele, o táxi é um transporte público individual de passageiros. E a outra pergunta é o seguinte: o que a INDEC vai fazer com o dinheiro que foi pago pelos permissionários, que deu pouco mais de 1 milhão, e que estava bloqueado numa conta aí da INDEC. E esse dinheiro, segundo ele, seria utilizado, deixa eu só ver aqui, espera um pouquinho, para melhorar os pontos de táxis. Bom, primeira questão, né? A faixa exclusiva, como falei no começo, ela é um instrumento fundamental para que a gente dê um bom desempenho operacional para os ônibus. Eu sempre tenho destacado a coragem que Campinas teve em implantar 38 quilômetros de canaletas exclusivas da melhor qualidade do ponto de vista físico para dar esse diferencial para a operação dos ônibus, justamente nas regiões que passam por maior adensamento e são regiões mais populares da cidade, que é a nossa região sul. Então, não é simples você fazer essa cirurgia urbana e você privilegiar o desempenho operacional do transporte coletivo. Então, na minha concepção, a faixa exclusiva é justamente para sanar esses problemas que eu citei no começo. Claro que a disponibilidade desse viário acaba despertando o interesse de outras categorias de transporte. Eu já acompanhei em outras cidades, existe pressão para entrar caminhão de lixo, ambulância, carro de polícia, bombeiro, táxi, carros de aplicativo, tem toda uma categoria
de veículos que são muito importantes para o desempenho da cidade, mas que passam a pressionar a sua circulação no sistema viário. Então, o risco que a gente tem é que, se todas essas categorias, com todas as suas justificativas, passarem a operar na canaleta exclusiva do ônibus, o ônibus deixa de ter, de novo, essa via preferencial. Então, esse é um debate muito importante que a gente tem que ter com a sociedade, mas eu, pessoalmente, como técnico, sempre defendi que as faixas exclusivas devam priorizar, sim, o desempenho operacional dos ônibus, que, no mais das vezes, ficam travados no restante do trânsito e não conseguem ter um bom desempenho por conta de não ter um viário para chamar de seu. Em relação ao dinheiro que foi recebido? Então, em relação a esse valor que estaria vinculado à questão de ponto de ônibus, eu vou ser muito sincero, eu desconheço esse tema, eu precisaria estudar aqui com detalhes, e, pelo menos nessa gestão ainda não chegou a mim, e eu não tenho condições agora de responder objetivamente sem conhecer a matéria. Tá, depois aí alguém da assessoria responde, a gente passa para o ouvinte. Exato. Em relação a essa questão dos trens e a vinda, né, de fato, do trem para Campinas, a gente sempre brinca que nós vamos ficar velhinhas e a gente não vai ver isso concretizado. Eu já tô, né, Rose? Não é que vamos ficar, minha filha. Eu já tô. O que a gente tem aí, então, de fato, vamos ter mesmo, não teremos, vamos ter o trem intercidades, o metropolitano, o que nós teremos e quais são as suas expectativas? Da outra vez eu até brinquei com você, Rose, falei, como você é muito jovem, você não teve oportunidade de andar no trem húngaro, né, que vinha da Estação da Luz até a nossa estação. Eu estudava aqui, morava, ia para São Paulo, eu fui usuário do trem húngaro, sim, era um trem que só parava em Jundiaí, tinha ar-condicionado, e ele fazia o tempo de percurso São Paulo-Campinas em 10 minutos a menos do que os ônibus rodoviários, isso há 30 anos atrás, né? Então eu tenho muitas saudades assim, de chegar em Campinas sempre na hora certa e vice-versa, e lá da Estação da Luz pegar o metrô. Então, nós tivemos essa qualidade de vida aqui na articulação das duas metrópoles, né? E felizmente a gente, como campineiro, vê com muita alegria que o governo do estado recolocou o tema do trem, chamado agora de intercidades, na pauta. Então, o secretário Baldi, o secretário dos Transportes Metropolitanos, esteve conosco, nós estivemos com ele em São Paulo, junto com o secretário Vinícius aqui, até por determinação do prefeito Dário, para deixar muito claro que Campinas quer o trem. Nós temos a estação aqui, temos o pátio ferroviário que pertence à União, mas que está sob gestão da Prefeitura de Campinas, e nós fomos lá para deixar muito claro isso. Nós faremos tudo que for possível do ponto de vista técnico, de informações, de gestão, para que a cidade de Campinas seja parceira, facilite a chegada desse trem nas discussões técnicas. E as equipes da CPTM já vieram aqui, e a ideia deles, do governo do estado, é de reativar a estação da FEPASA, essa bela estação que hoje chama-se Estação Cultura. Então, pelo que a secretaria nos colocou, esse trem será licitado no primeiro semestre do ano que vem. Ele está sendo estudado junto com a linha 7 da CPTM. Para os ouvintes nossos que talvez não conheçam, a linha 7 termina em Jundiaí, então está sendo estudado também um prolongamento da linha 7 até Campinas, linha de trem metropolitano de São Paulo, e segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, eles estão aguardando a finalização da renovação da concessão da companhia de carga, porque essa renovação deverá incluir alguns ajustes na via, que ficará sob responsabilidade da empresa de carga, ajustes esses que são necessários para a acomodação de uma nova via para o trem intercidades. Então, na medida que o governo federal renova a concessão do trem de carga e coloca quais investimentos serão feitos na via, o governo do estado poderá fazer a licitação do seu trem de passageiros, já sabendo quais serão os ajustes da via que ficarão sob responsabilidade do trem de carga. Por isso, segundo nos foi explicado, a defasagem desse prazo. Então, espera-se que no primeiro semestre do ano que vem haja essa renovação do trem de carga para o governo do estado poder fazer, então, a licitação e definir quais serão os investimentos que ficarão a cargo da empresa de carga. Eu chamo a atenção de que essa ligação é muito importante, porque nós teremos as duas principais metrópoles, regiões metropolitanas do estado de São Paulo, conectadas como um reloginho,
ou seja, você poderá programar sua vida a partir do tempo de viagem do trem, que deve ser por volta de 1 hora, e não ficar à mercê de eventuais congestionamentos que você tem quando chega junto ao Rodoanel, ou pior, quando você chega na Marginal, lá em São Paulo, impedindo que você seja pontual numa aula, numa consulta médica, etc. e tal. Então, esse trem, de fato, vai potencializar muitos negócios ao tornar a economia das duas principais metrópoles mais interdependentes ainda. Bom, eu torço para que isso aconteça, morro de medo, porque com essa disputa Dória-Bolsonaro, não sei não, isso daí sobra sempre para os mais fracos, então é uma coisa, como depende do governo federal, eu sinto um pouco de frio na barriga, mas torço muito para que dê tudo certo. Bom, olha, eu tenho uma pergunta, voltando lá atrás das faixas, que é a seguinte: como que vai ser fiscalizado o uso correto dessas faixas? Porque uma das coisas que rolam é que o pessoal não obedece muito, né, presidente? Como é que vai ser? O que vocês pretendem fazer? Olha, Zezé, eu acho que esse espaço que vocês abrem aqui, num veículo tão importante como o de vocês, para discutir mobilidade, tem um papel pedagógico importantíssimo, porque nós estamos discutindo valores, né? Nós estamos discutindo também cidadania. Então, mais do que a multa, a pregação que a gente sempre faz é do respeito, da importância. Então, para isso, a gente vai sinalizar muito essa questão de que é faixa exclusiva, de que o ônibus é mais eficiente na circulação, que ele consome menos espaço por passageiro transportado. Então, se não tiver uma valorização de cada cidadão, de que é importante que a cidade tenha faixa exclusiva, mesmo que você não seja usuário do ônibus, é importante que o ônibus não fique parado no trânsito, emitindo poluição, atrasando a vida das pessoas. Então, tem um primeiro momento que é de criação de valor. Quer dizer, recentemente eu escrevi um artigo aí no Correio Popular dizendo: cidade inteligente é cidade que prioriza o seu espaço viário para os modos de circulação que são mais eficientes. E o transporte coletivo é mais eficiente no uso do espaço e no uso do combustível por passageiro transportado. Então, nós temos que ver no transporte coletivo um instrumento de qualificação da cidade. Isso é um valor. Então, a gente prega, a gente acredita, a gente luta por isso. Essa é a primeira questão. Eu acredito que a fiscalização é uma medida in extremis. Quer dizer, você não quer a fiscalização, você não quer a penalização. É claro que a fiscalização tem que ser feita, prevendo que haja um uso indevido. Mas, assim, com a ajuda de vocês, com a ajuda dos órgãos de imprensa, com a ajuda da comunidade, a gente acredita que o transporte coletivo pode, sim, ser um valor desejado, como é, por exemplo, em Curitiba. Nós temos um exemplo de Curitiba, que a cidade inteira abraçou o transporte coletivo como a sua identidade, né, que projetou Curitiba na liderança de cidades que acharam formas sustentáveis de gestão da mobilidade. Exportando, inclusive, esse modelo de BRT para o mundo inteiro. Então, em Campinas não é diferente. Campinas é uma cidade importantíssima, é maior do que muitas capitais brasileiras, e nós queremos dotar Campinas, sim, de um espaço que seja eficiente para o transporte coletivo. Então, encerrando, eu acho que a multa é o último recurso que você deve ter. O que a gente espera é um comportamento de respeito, sim, às faixas exclusivas. Dentro dessa tua fala de pensar a mobilidade, pensar o planejamento, eu conversei com o prefeito e ele comentou que ele estava querendo transformar a INDEC num escritório de planejamento. O que efetivamente é isso que vocês querem fazer com a INDEC? Na verdade, isso foi uma diretriz do prefeito, né? Logo no início da gestão, nós transformamos uma das diretorias aqui numa diretoria de cidade inteligente, que possa ter um time mínimo de reflexão, de propor novas formas de agenciamento, né, do espaço da cidade, novas tecnologias de gestão, tudo isso para dar mais eficiência para a mobilidade. Então, a partir da musculatura, vamos dizer assim, que essa diretoria ganhe, aí a gente pode ter um novo perfil para a INDEC, porque a INDEC foi criada inicialmente para fazer desenvolvimento urbano. Para quem se lembra aqui, o papel inicial da INDEC foi a implantação do distrito industrial, né? Depois ela foi desativada e aí na década de 90 ela foi recriada, né? Ela foi, não foi recriada, ela foi
a lei que a criou foi reativada e ela passou a ter um outro escopo, mas o nome da empresa se manteve. Então, a diretriz do prefeito é que a gente volte à sua origem, discutindo, sim, também ações ligadas ao urbanismo que possam qualificar a mobilidade e a mobilidade que possam qualificar o urbanismo. Vocês devem ter visto já, isso foi tornado público, a intenção da prefeitura em conseguir que o antigo pátio da FEPASA passe para o município, que esse pátio, vamos dizer assim, cicatrize, né, essa divisão que tem aqui entre a Vila Industrial e o centro da cidade, que a gente pegue a experiência muito bem sucedida de reurbanização da Glicério, isso possa ser um paradigma de intervenção para outras vias do centro, isso impacta muito na mobilidade, então a gente está discutindo tudo isso. Então é nesse sentido que o prefeito gostaria que a gente tivesse um núcleo, né, pensante sobre essa interface urbanismo-mobilidade. Daí essa ideia da INDEC hospedar essa nova diretoria e daí a possibilidade dessa diretoria crescer e ajudar nessa reformatação da própria INDEC. Tá, presidente, tem uma reclamação também que é muito comum e dos nossos ouvintes, que é a história de uma mesma via ter 3 tipos de velocidades, né? É necessário isso aqui em Campinas ou é possível a gente dar uma padronizada? Porque a impressão que o motorista tem é de que é pegadinha para poder multar. E ele sempre, mesmo que o senhor tenha falado que a multa é o último, está lá no último ranking das necessidades aí da INDEC, o motorista sempre se sente lesado quando ele entra numa via, está 70, de repente cai para 40, 50 ou 60. É possível alterar isso em Campinas ou não? Ou é uma questão técnica mesmo? Foi feito um estudo técnico e que diz que naquela via é necessário ter essa velocidade? Por exemplo, no Pissarrão é 50 por hora, né? Eu não sei se tem tanta necessidade, acho que ali uns 60, eu não sou técnica, mas uns 60 seria bom, não porque eu uso aquela via, mas seria bom uns 60. Mas por que nós temos velocidades diferentes numa mesma avenida? Rose, a sua pergunta é super oportuna e quando o prefeito tinha me convidado para fazer parte da equipe, ele ainda não tinha assumido, essa foi a mesma, exatamente o que você falou agora, o prefeito falou para mim. Então, assim que eu cheguei aqui, eu reuni a equipe técnica e quis saber quais são as vias de Campinas que têm mais do que uma velocidade ao longo da sua extensão. Vamos entender isso aí, né? Bom, eu como técnico, como urbanista, consigo responder com alguma clareza essa tua pergunta, mas eu quis mergulhar num assunto aqui com os técnicos da INDEC. Então vamos pegar uma via bastante conhecida de todos nós, que é a Moraes Salles. A Moraes Salles, ela começa ali no viaduto Cury. Ela passa pelo viaduto que tem as curvas todas, enfim, ela tem uma geometria bastante limitada, curvas fechadas, que não tornando inseguro uma velocidade mais elevada. Então ali no viaduto Cury, a gente pode dizer, onde começa a Moraes Salles, a velocidade máxima é 40 para dar segurança do veículo manejar naquelas curvas todas. Depois começa a Moraes Salles. No começo da Moraes Salles, você já tem, por ela ser uma reta, você já tem 50 por hora. Agora, da Moraes Salles até o viaduto do Laurão, você tem um comércio intenso. Eu acho que ele caiu. É isso, né, Gil? Bom, gente, nós estamos conversando com o presidente da INDEC, o Ayrton Camargo, e ele estava falando sobre uma polêmica que tem aqui em Campinas, que é essa história de nós termos velocidades diferentes numa mesma avenida. A gente só vai esperar ele voltar para a gente poder continuar com a nossa conversa, mas pelo menos eu acho que tem sido elucidativo a fala com o presidente da INDEC, porque mobilidade urbana é algo que mexe com a vida de todos nós, daqueles que têm carro, daqueles que não têm, então é super importante, né, Zezé? O trânsito é o lugar mais democrático do mundo, né? Trânsito, no que a gente fala de... ali você tem pobre, rico, gente com carro, gente sem carro, gente respeitador. É ali que todo mundo se encontra. Então, daí a importância disso e daí o sem número aí de conflitos, né? Que uma empresa como a INDEC tem de administrar.
Eu acho que... Engraçado isso, né, Rose? Assim, o trânsito render tanto assunto. Mas veja você, eu sempre me lembro de uma pesquisa que foi feita, né, com as pessoas, para saber, assim, se elas tivessem o poder de desintegrar aqui e se integrar em outro lugar, teletransporte. O que elas fariam com esse poder? Gente, a pesquisa mostrou que as pessoas usariam esse poder para trabalhar. Para trabalhar. Não é para turismo, não é para ir para Londres. É para ir para Bandeirantes, para fugir do trânsito. Para se ter uma ideia do quanto o trânsito é uma coisa, né? A mobilidade é uma coisa importante na vida das pessoas. E define a qualidade de vida das pessoas. O trânsito define. Ou ele torna a tua vida um inferno, ou ele torna o teu trabalho prazeroso, tudo que você vai fazer. E hoje, aqui no Brasil, o trânsito, a vida de todo mundo que depende dele é infernal. É infernal. Né, presidente? Eu lembro que há uns anos nós tínhamos as pesquisas de opinião, principalmente na época de eleição, e o povo colocava lá saúde, educação. E mobilidade nem se colocava, né? Agora não, mobilidade ela tornou algo tão importante para o brasileiro. À medida que foi. Mobilidade urbana, né? Ayrton, você estava falando sobre a história das velocidades diferentes. Isso, desculpa que caiu a conexão aqui, mas terminando o caso da Moraes Salles, então, no trecho ali do viaduto até o Laurão, a gente tem um comércio muito rico, né? E, portanto, muita circulação de pedestres nas calçadas, muita pressão nas travessias, volumes grandes nas travessias, sobretudo na Glicério. Então, ali a velocidade é 50 por hora. E existem estudos internacionais que a cada 10% que você aumenta a velocidade, você tem um percentual equivalente de, no caso de um atropelamento, a vítima ser fatal, quer dizer, a pessoa morrer. Então, quanto maior a velocidade da via, maior será o impacto e mais risco do acidente ser fatal. Isso tem estudos científicos, né? Então, no caso da Moraes Salles, ali naquele trecho, eu não vou colocar 40, porque a configuração é diferente do viaduto Cury, mas não posso colocar 70, porque eu tenho os cruzamentos semaforizados, eu tenho as faixas de pedestre, eu tenho escolas, eu tenho instituições de saúde ali na região. Então, é uma população mais vulnerável. Agora, quando eu estou ali perto do Parque Ecológico, quando essa reta já se chama Heitor Penteado, eu não tenho nenhuma ocupação urbana nas franjas. Sequer eu tenho cruzamentos. Então, ali eu posso me permitir colocar 70 km por hora. Então, a geometria da via, se ela é curva ou se ela é reta, e a ocupação urbana do seu entorno, que ninguém lembra disso, é que define a velocidade, né? E mais, eu estou falando não de velocidade obrigatória, eu estou falando de velocidade máxima. Então, você, cidadão, está vendo a criança, está vendo uma calçada cheia, não é porque está escrito 50 que você vai pisar e vai ser 50. Você também tem que ter a responsabilidade, porque no caso de um impacto, você também, de alguma forma, vai sofrer, nem que for o dano do seu veículo, mas o acidente é ruim para as duas partes, o pedestre é que é o mais fragilizado. Então, Rose, uma via que tem diversas configurações urbanísticas precisa, sim, ter velocidades diferentes, quer dizer, a velocidade está sempre ligada ao risco da forma de uso do seu entorno. Agora, o que nós fizemos aqui? Nós terminamos essa ação em abril, fim de abril, começo de maio, se não me engano. Nós reforçamos toda a fronteira de mudança de velocidade, colocando aquelas placas suspensas no poste, né? Onde eu mesmo escrevi o texto lá, a partir deste ponto, 80, 70, 40, 30. Então, fica muito claro que além daquela placa que você tem no meio do quarteirão, tem a placa no poste que diz, aqui é a fronteira. Eu me lembrei muito daquela placa que quando eu era criança eu via lá na Anhanguera, aqui passa o Trópico de Capricórnio, que eu achava o máximo aquela placa, né? Então eu coloquei essa placa assim, a partir daqui 40 km por hora, quer dizer, tá claro, tá alto ali. E depois, claro, você tem aquelas plaquinhas menores que ficam na calçada. Então, em todas as vias que tem essa variação de velocidade, a gente sinalizou. Então, vocês podem ir lá, podem cobrar isso de mim. E é uma questão de honra, assim, que a gente faz de tornar claro, né, essa mudança de velocidade.
E Rose e Zezé, a geometria da via e as condições urbanas não permitem que a gente tenha uma velocidade homogênea por conta dessa diversidade. Bom, olha, juro, terminando a entrevista, sei que o senhor tem coisa para fazer, não vai ficar aqui só batendo papo comigo e a Rose. Mas, olha, ciclofaixas. A gente tem ciclovias que eu acho um barato. Inclusive, eu moro em Barão Geraldo, tem um monte de ciclovia aqui, ali na Avenida 2, indo para a Unicamp. Mas aqui também tem a desgraçada da ciclofaixa, que sempre dá a sensação, em alguns pontos em que elas estão, assim, de perigo. É lógico que você anda a 20, mas isso vai continuar aqui em Campinas, vão ter mais ciclofaixas. Por que a opção por ciclofaixas? Eu sei que é mais barato, porque a ciclovia envolve obra, mas não é arriscar a vida do ciclista? É claro, Zezé, que o ideal seria a gente ter uma rede de ciclovia, né, que é aquela estrutura toda segregada, no meio dos grandes canteiros centrais das avenidas, né, e se possível até com arborização, bancos para você sentar durante a caminhada, quem sabe até alguns bicicletários e tal. Essa é a configuração ideal, mas, de novo, nem sempre você tem uma configuração da via que permite isso, além do custo de uma ciclovia ser bem mais elevado do que uma ciclofaixa. Então, você tem que ter a sabedoria, Zezé, da onde for possível e quando você tiver recurso, aplicar sim a ciclovia. Eu sou um fã da ciclovia, da estrutura fixa, né? Porque aí ela já define o zoneamento de quem anda onde. Agora, em vias mais estreitas, talvez, onde você não tem um acostamento, você não tem uma condição, não tem um canteiro central, você não tem uma condição de fazer essa estrutura mais definitiva e tem, ao mesmo tempo, pressão, no bom sentido, para ter as viagens por bicicleta, não é por causa disso que você não vai fazer uma ciclofaixa. Agora, a ciclofaixa que a gente faz, ela é sinalizada, né, tanto do ponto de vista horizontal como vertical. A gente procura fazer aquele separador que é o tachão, a gente pinta de vermelho, quer dizer, ela é visível para quem está no veículo, de que ali a via tem um outro território que não é para o automóvel, quer dizer, você procura caracterizar isso ao máximo. E é uma estratégia que a gente faz para estimular o uso da bicicleta. Então, eu diria, Zezé, que a gente tem que ter uma sabedoria do ponto de vista da engenharia e do urbanismo, aonde dá para colocar a ciclovia e aonde dá para colocar a ciclofaixa, porque eu tenho essa demanda, como falei. Então, a gente já pretende chegar até o fim do ano com 88 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, mas nós temos mais ciclovia do que ciclofaixa. Nós iniciamos o ano com 66 quilômetros, quase 67, já estamos com 78 e contratamos mais 10 quilômetros para a implantação, que está agora na fase, vai iniciar o projeto e até o final do ano a gente tem mais 10 quilômetros. E já estamos aqui mergulhados em ver outras ciclovias para a gente recuperar. Eu, para surpresa minha, inclusive, encontrei uma ciclovia abandonada, não sei se vocês conhecem, ali no bairro São Martim, tem uma ciclovia que foi construída ao tempo do alargamento ali da avenida, logo depois da passagem do trem ali, está lá a ciclovia, né? E está estudando como finalizar essa ciclovia que a gente encontrou, como conectá-la à estação dos Amarais ali, que ali do São Martim para frente você tem um bairro muito, muito populoso, muito povoado, né? E aí a gente daria acesso para essa população por meio de uma ciclovia que está no canteiro central, que dá para chegar até a nossa estaçãozinha, terminalzinho dos Amarais, ali, que já está conectado, vai até a Teodureto, depois chega no Taquaral, enfim. É o que a gente está focado e é o que a gente pretende implantar em todos os anos da gestão, Zé e Rose. Ok, bom, quero agradecer muito pela sua disponibilidade em falar conosco. Obrigada, bom dia. E eu que agradeço, Rose e Zezé, porque esse tema da mobilidade é o tema da minha vida, né? E quando a gente acha gente inteligente, interessada em falar sobre esse assunto, aí fica uma delícia a conversa mesmo. Então, muito obrigado pela resposta, como foi uma das perguntas aqui, a gente estuda e depois passa para vocês, tá bom? É bem melhor conversar do que ficar resolvendo essas coisinhas chatas, né?
burocrática, né? Brincadeira. Gente, muito obrigada, bom dia e boa semana que a gente está no começo. Obrigado. Bom dia a vocês e vou ficar torcendo para vocês me convidarem de novo aqui. Tá certo, um abraço. Grande abraço, bom dia.